Meus amados irmãos, a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Deus venha te abençoar ricamente na presença do Senhor. Que você possa ser cheio do Espírito Santo nessa tarde, ao qual o Senhor tem te preparado para você o adorar, para você enaltecer e engrandecer o teu santo nome. Agradeço a Deus por esse dia que o Senhor tem nos preparado, dia de bênçãos, de vitórias, e realmente o Senhor tem nos sustentado por sua destra fiel. É motivo de sempre estarmos festejando e adorando a Deus em todos e quaisquer tipos de situação. Por isso que nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece, porque quem nos fortalece mesmo é Deus. E hoje eu quero estar falando sobre visões, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as visões de Zacarias, do profeta menor Zacarias, né? E a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre esse livro, né, ao qual o profeta menor Zacarias escreveu, falando sobre algumas visões e o significado dessas visões. Então, em Zacarias capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dairo, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: as visões de Zacarias tem um significado histórico para o seu tempo, mas também tem um significado para todos os tempos. Deus salvará o seu povo e julgará os ímpios. Então nós vamos discorrer sobre algumas visões e sobre o significado dessas visões, que é também para os atuais dias. Então que nós estejamos atentos às profecias, né? Porque diz respeito aos finais dos tempos, a parte escatológica e profética da palavra de Deus. Vamos falar sobre a primeira visão, né? O homem e o cavalo entre as murteiras, versículo 8. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. O significado dessa visão é: o Senhor será novamente misericordioso para com Jerusalém. Vamos ver os versículos 14, 16 e 17. E o anjo que falava comigo disse-me: clama dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor. Aleluias! Dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então é uma profecia que vai acontecer futuristicamente, e Deus tem mostrado grandes coisas para os teus servos, aquilo que Deus quer que nós façamos. E eu posso falar aqui muito bem sobre visões, né, visões proféticas, revelação, né, e sonhos proféticos, praticamente tem o mesmo sentido e o mesmo significado. Quando Deus nos mostra uma coisa é para falarmos, quando Deus permite nos falarmos, tem que entregarmos o recado, porque não pertence a nós. E com certeza, às vezes, Deus quer dar grande livramento, grande proteção, Deus quer abençoar, mas muitas pessoas não têm entregado aquilo que não é dele e guardado para si. E muitas pessoas têm pagado um alto preço. Nós vamos ver aqui agora mais uma visão: 4 chifres, 4 ferreiros, versículos 18 e 19. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Agora nós vamos ver o significado, né? Aqueles que se dispersaram, Judá, serão expulsos. Versículo 21. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para o espalharem. Então as coisas do Senhor acontecem. E chifre aqui quer dizer poder, né? O poder de Deus. Os inimigos se levantam contra Deus
para querer destruir as coisas santas de Deus. O que nós temos que fazer hoje em dia é estarmos em oração, porque aonde há 2 ou 3 em meu nome, diz o Senhor, aí eu estarei no meio. E concordarmos, porque diz a palavra do Senhor, o que é concordado na terra é concordado no céu. Então tem que haver essa concordância entre os cristãos, orar, porque a palavra fala, orai sem cessar, orar incansavelmente. E nós veremos a mão de Deus, nós veremos o agir de Deus. Não, talvez não para agora, mas para o amanhã. Então Deus responde instantaneamente, mas Deus responde no amanhã. E nós vamos ver uma outra visão, né? O homem como corda de medir, né? 2:1, tornei a levantar os meus olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Olha o significado. Deus será uma barreira de fogo protetora ao redor de Jerusalém. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Aqui com certeza nós estamos entendendo esse significado desta visão. Fala de proteção, assim como o povo no deserto, né? De dia eles eram protegidos por uma nuvem, e à noite por uma barreira de fogo, por uma muralha de fogo. Então quer dizer, a proteção de Deus, porque nós sabemos que à noite, quando você está num deserto ou no meio da mata, tem aqueles animais peçonhentos, né? Como escorpião, cobra, aranhas, e às vezes na mata assim você vê aquelas bestas feras, tigre, leão. Então o Senhor protege o seu povo, porque a sua glória, a Shekinah, envolve todos os que são de Deus na sua proteção, no seu amparo e na sua misericórdia. Nós vamos ver outra visão, a purificação de Josué 3:4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas, e a Josué, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Amados de Deus, purificação, limpeza, mudança, transformação. Então nós vemos que aqui que o Senhor tira, né, pede para tirar as vestes sujas. Nós vamos nos tirar essas imundícias, essas purificações, mudança de mente, mudança de comportamento. Olha o significado, o renovo, o servo vem para salvar. Versículos 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. O renovo, com certeza, meus amados irmãos, está falando do Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, que veio para mudar, que veio para transformar, que veio para abolir olho por olho, dente por dente, que veio para renovar todos diante de Deus, nos restituir a Deus novamente. Então este é o Senhor que num só dia mudou toda a história do planeta e daqueles que ainda irão nascer. Outra visão, o candelabro de ouro e 2 oliveiras, capítulo 4, versículos 2 e 3. E disse-me, que vês? Eu disse, olho, eis que vejo um castiçal de ouro, aleluias, e um vaso, bendito seja Deus, aleluias, um vaso de azeite, glórias a Deus, no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha o significado.
pelo seu Espírito o Senhor autoriza a Israel. Versículo 5. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quer ganhar uma luta, quer obter vitória, quer ter sucesso e prosperidade, pelo Espírito do Senhor, com humildade, coração contrito, coração aquebrantado, paciente, humilde, simples, sincero, íntegro e realmente transformado pelo Espírito do Senhor. Aí verás que serás exaltado no meio de todos, mas sendo exaltado, permanecei simples e humilde, para que Deus venha sempre te honrar. Bendito seja Deus. Aleluias. Outra visão, o rolo voante, 5:1. Olha só, e outra vez levantei os meus olhos e vi, eis um rolo voante. Olha o significado. A desonestidade é amaldiçoada. Meu Deus, versículo 3, então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado. Meu Deus, conforme está estabelecido de outro lado do rolo. Então, toda desonestidade terá um castigo, porque toda desobediência há um alto preço a pagar. Deus está de olho. Então nós vemos visões, nós vemos significado de visões, assim como na nossa vida há visões, há significados, há realmente respostas para todas e quaisquer tipos de indagações, onde encontramos na Bíblia Sagrada. Meu Deus, Deus é santo, Deus é poderoso. Mais uma visão, a mulher no Efa, versículos 6 e 7. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um Efa que sai. Isso é um Efa que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. Significado, a fraqueza será extirpada. Ele me disse, esta é a impiedade. E ela lançou dentro do Efa e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, eis que saíram duas mulheres e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como asas de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Meu Deus, então Deus tem mostrado coisas, e por muitas das vezes a palavra mulher na Bíblia tem o símbolo de igreja, por muitas vezes fala sobre a igreja do Senhor. Olha, mais uma visão, 4 carros, capítulo 6, versículo 1 de Zacarias. E outra vez levantei os meus olhos e vi, eis que 4 carros saíram dentre 2 montes. Estes montes eram montes de bronze. Olha o significado. Os ventos do céu realizam o julgamento de toda a terra. Versículos 5 e 7. E o anjo respondeu dizendo-me, estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrer a terra. E ele disse, ide percorrer a terra, e percorreram toda a terra. Meus amados irmãos, com essas visões de Zacarias, nós podemos ver que as profecias sobre os finais dos tempos vão acontecer, que é uma boa prova, Mateus capítulo 24, versículos 3 em diante, guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, a ciência se multiplicando, falsos cristos, falsos profetas, o evangelho sendo anunciado pelos 4 cantos. E diz o versículo 14, aí virá o fim, aí virá o arrebatamento da igreja, e virá o homem do pecado, o iníquo, o abominável da desolação, o anticristo. E depois disso será implantado o milênio, e depois estaremos nas retas finais para estarmos definitivamente com o Senhor. O arrebatamento, estaremos definitivamente com o Senhor. Julgamento, perdas e ganhos de galardões para os salvos. Depois, as bodas do Cordeiro Santo de Deus. E por último, o lago de fogo, e nós estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Toda a profecia,
Toda visão tem um significado, assim como as visões de Zacarias teve os seus significados, esses se cumprirão. Assim na nossa vida, toda promessa irá se cumprir no tempo determinado de Deus. Descansa, glorifica, exalta, fala que realmente Deus é na sua vida. Não esmoreça, se fortaleça no Espírito, medite na palavra de Deus de dia e de noite, aonde será prósperos e aonde obterá sucesso. Amém? Desejo uma tarde de bênçãos, de vitórias. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar poderosamente, você e a sua casa em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos.